Nelson Tavares, da cidade de Lisboa, Portugal, trabalhador da Associação Casa dos Humildes. Seu artigo tem o título Colaboração de Jesus no processo psicoterapêutico, Psicoterapia do Amor. Boa tarde a todos, boa tarde, Eliane. Na verdade, eu estou na Ilha da Madeira, Portugal. Mas muito bem, obrigado a todos. É um prazer estar aqui em conjunto com vocês, aqueles que nos assistem aqui nesse nono Conice, que enriquece tanto o movimento espírita. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar trabalhando, apresentando esse artigo científico. Então, nesse tema de hoje, colaboração de Jesus no processo psicoterapêutico, a psicoterapia do amor que Jesus nos trouxe vai ser algo que a gente vai tentar abordar aqui em 20 minutos, mas eu já posso dizer para vocês que eu vou ficar devendo, porque é um típico é o assunto que a gente tem que abordar não só em uma palestra, nem um seminário, a gente tem que estudar muito ainda, tem que fazer muito curso sobre essa vanguarda, tudo isso que às vezes não, que aos poucos nós vamos através da ciência se aproximando aos pouquinhos, buscando compreender a psicologia de Jesus, o nosso médico, o nosso psicólogo, o maior de todos, que vem de encontro com a nossa psicologia aqui, que nós conhecemos até hoje, e com a nossa medicina que nós conhecemos. Então, esse encontro vai acontecendo aos pouquinhos, e a gente tem aqui exatamente essa oportunidade de estudar, de se aprofundar e de buscar fazer esse link da questão matéria e espírito, e de como isso pode colaborar nesse processo para a nossa melhora, para a nossa felicidade, para a cura das nossas doenças, o auxílio das nossas enfermidades. Muito bem, eu foquei basicamente todo esse trabalho desse artigo científico em algumas obras da Joana de Ângeles, que nos trazem exatamente essas reflexões, que se aprofundam bastante sobre esse assunto tão novo. E nessa caminhada, aos pouquinhos, a ciência vai avançando, ainda a passos de formiga, muito devagarinho. A medicina, a psicologia espírita nos traz uma visão muito mais ampla com essa abordagem do Cristo, essa abordagem de Jesus, e aos pouquinhos a gente vai reencontrando ou encontrando a verdadeira palavra e a forma terapêutica e a forma da cura, a forma do tratamento que Jesus nos apresentou e nos apresenta até hoje. Então vamos ao primeiro ponto, sem muitas delongas. Somatização. Somatização talvez seja, dentro da medicina tradicional, algo que se aproxima mais do que a gente estuda tanto aqui, e fazendo esse link exatamente da relação da mente e do corpo, ou do espírito e do físico. Isso aqui que nós vemos, isso que nós conhecemos através do espelho, que são as enfermidades da alma. O que nós vemos? Nós vemos a matéria e nós enxergamos a doença do corpo. Isso que a gente enxerga aqui. Então, o que acontece? Eu estou com uma doença, eu estou com um problema. Eu vou através de um profissional, vou buscar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, ou o que é que seja, para buscar um tratamento, para buscar um remédio, para buscar uma operação. E a gente acredita que cuidando disso é o suficiente, porque se eu cuidar direitinho do corpo, isso vai passar. E vai passar, sem dúvida nenhuma, porém momentaneamente. Porque o mais provável é que a questão física vai retornar novamente, mais cedo ou mais tarde, no mesmo local ou em um local diferente. Porque existe esse processo da somatização que a gente não dá muita atenção, porque a gente cuida, a gente trata do corpo, trata do físico, mas a gente não cuida da mente, do espírito, que é esse o foco originário de tudo. Tudo isso tem origem no nosso espírito e a gente entende muito pouco, porque o foco ainda é muito no aspecto material, é muito nisso que nós vemos. E toda a educação, toda a escola, todo aprendizado dentro da academia, que eu digo nas faculdades, das universidades, o processo de estudo ainda é muito voltado para o material e muito pouco para o espiritual. Vamos fazer uma ilustração aqui, basicamente, rapidamente. É assim, uma infiltração numa casa ou num apartamento. Eu gosto muito de dar esse exemplo para ilustrar que fica mais fácil da gente compreender. Quem já teve, já sofreu com uma infiltração, sabe o que eu estou dizendo. Vamos dar o exemplo.
A gente entra no quarto. Aí chega no quarto, tá lá aquela parede toda mofada, a pintura tá descascando, o reboco tá caindo. E o que que deve ser feito? A gente sabe que o que deve ser feito é: vamos buscar a origem dessa água. Onde é que tem um vazamento de água para tentar resolver esse vazamento. E aí sim, a gente vai reformar o quarto que está destruído, mudar a pintura, o reboco, reparar o que tem que ser reparado. Mas o que que normalmente a gente faz? Normalmente a gente só cuida do quarto ou só cuida do corpo. A gente vai lá, dá uma reformada, dá uma pintura nova, toma um remédio, ajeita o reboco e acha que resolveu o problema. Mas não resolveu o problema. Aliás, seria bom, seria ter muito mais fácil. Talvez o ponto mais importante no aspecto da somatização, para a nossa reflexão, é que a somatização nos traz a responsabilidade. Porque a gente passa a entender a somatização e acaba com aquela história de que foi culpa de Deus, ou então ele é azar. Não está fora a origem, não está no externo, a origem está aqui dentro. A origem é nossa, nós somos responsáveis. Toda doença física ou psíquica tem origem no espírito. Vou repetir, que é algo muito inovador, ainda é difícil. A gente até entende a escuta, mas não compreende, não digere muito bem ainda. Toda doença física ou psíquica tem origem no espírito. A doença, na verdade, é produto de seres doentes, não vice-versa. É, como a Joana de Ângeles fala, uma distonia entre o espírito e o corpo. São as tais fissuras no corpo somático. Quem gosta desse assunto, eu recomendo Joana de Ângeles, aprofunda demais esse aspecto para o nosso entendimento. Mas normalmente, no mundo que a gente vive, o que que acontece? Alguém vira e fala para mim assim: mas Nelson, por que que o meu médico nunca me disse nada sobre isso antes? Por que que eu só estou agora, através da doutrina espírita, escutando falar dessa ligação médico, psicólogo, espírita? Como é que isso acontece? Por que que isso não é famoso ainda? Por que que isso não é falado? Não é falado ainda, o seu médico não fala para você, não fala para nós, porque por causa da ignorância, por causa do desconhecimento, porque nós ainda não aprendemos. Por isso que os médicos não falam. A medicina, a psicologia do futuro é analisando o ser físico e espiritual. Aos poucos a gente vai avançando, como eu disse ainda há pouco, a passos de formigas. Mas há muitos médicos hoje já, e psicólogos, voltados exatamente para essa pesquisa científica com essa vertente. Há muitas associações médico-espíritas, e não só, mesmo saindo do espiritismo, ok? Mas vislumbrando esse aspecto do espírito e como há essa influência direta correlacionada com o corpo físico. Há muito estudo, e há, por acaso, aqui, eu quero só deixar uma recomendação para quem quer se aprofundar mais. Há um médico espírita que dá muitas palestras e seminários por aí. Vocês devem conhecer, mas é sempre bom lembrar que é uma boa referência. É o Dr. Paulo César Frutuoso. É alguém, um pesquisador, alguém que está escrevendo bastante livros e buscando exatamente essa ligação dentro das nossas limitações, ainda enquanto humanidades, que a ciência consegue estabelecer esse contato e comprovar cientificamente, apesar de já termos registros benéficos dessa interseção, e a gente não precisa estudar muito. O que é a casa espírita, com um processo de tratamento mediúnico, realizando curas de doenças, processo de desobsessão, não só enfermidades da alma que transbordam e transpassam para o corpo físico, que através de um passe magnético, da fluidoterapia, da corrente magnética, e não só, tantos trabalhos em diferentes centros, que a gente já tem efetivamente o resultado palpável hoje, já hoje. Então a gente já percebe, não está na teoria, não está no caderno. A gente já tem o resultado hoje, a olhos vistos em nossas mãos, à nossa frente. Mas muito bem, vamos continuando, que o tempo urge. Então, o que que Jesus tem a ver com tudo isso, Nelson? O que que Jesus pode colaborar nessa história? Corpo, físico, mente, pensamento, vibração. Como é que é essa relação com Jesus? Tudo. Jesus tem tudo a ver com isso.
Porque é exatamente pela nossa distância na compreensão e na vivência dos seus ensinamentos, que Jesus deixou aqui para a gente, que nós adoecemos. A enfermidade não é do corpo, mas é da alma. E aí a gente percebe que o buraco é mais embaixo. É muito mais embaixo. Que é por causa dessa distância que a gente se desarmoniza, que a gente se desequilibra e, consequentemente, no processo natural, acaba se desencadeando a tal enfermidade. A proposta de Jesus é clara, é simples, é reta e objetiva, e é uma só: amor. Qualquer desvio desse caminho abre possibilidades para uma desarmonia, para um desencontro, para de alguma forma a gente se desequilibrar. E através dessa desarmonia ou essa enfermidade, a gente vai ser reconduzido ao caminho do amor que nós nos afastamos. É isso que Joana de Ângeles vem trazer com a psicologia espírita, sempre elaborando capítulo por capítulo, independente do tópico, que no final, fazendo o link com a psicoterapia de Jesus. Como é que Jesus pode colaborar com os nossos conflitos de hoje, não é de 2022 anos atrás, ok? Qual é a psicoterapia de Jesus? Amor. Toda a doutrina do Cristo, todos os ensinamentos, tudo que ele trouxe aqui para a gente se resume em uma palavra só: amor. O resto são desdobramentos para a gente aqui buscar entender no dia a dia, passo a passo, essa caminhada e tentar entender. E ficou mais fácil, por quê? Porque ele nos trouxe um manual ou uma cartilha para facilitar, que ficou aqui conosco, que é o famoso Manual de Conduta. Sabe qual é o manual de conduta? O Evangelho. O Evangelho é o suficiente para a gente ter a conduta correta, que vai nos levar ao sentimento correto, à emoção correta, no aprendizado no amor. É o suficiente para nós. Segue lá, o caminho aprendizado no amor está aí. Por um acaso, só fazer um questionamento aqui, que a gente tem alguns minutinhos ainda. Por um acaso, dentro dessas patologias, dentro das doenças que a gente conhece, tanto físicas como psíquicas, vocês já ouviram falar em alguém que desenvolveu um câncer por amar demais? Ou desenvolveu uma síndrome do pânico porque perdoou muito? Ou uma depressão porque fez muita caridade, foi de encontro ao próximo com as suas necessidades? Ou desenvolveu uma úlcera por ser muito indulgente? Ou um AVC por ser muito benevolente? Interrogação. A chaga da humanidade, nossa característica, nós aqui que estamos aqui encarnados, a nossa característica de espíritos encarnados no mundo de prova e expiação, o que é? O egoísmo e o orgulho. E qual é a proposta de Jesus? Qual é a terapia de Jesus para isso? Caridade e humildade. Exatamente o oposto. Que vai exatamente num contrapé, nos mostrando que se temos problemas, o problema é nosso, porque a gente se afasta da proposta do amor. A gente desconhece, ou a gente ignora. Ignora no sentido de ignorante, de não conhecer, mas ignora no sentido de que, eu sei o caminho, mas eu vou tomar um outro caminho, vou buscar um, um outro lado, e aí naturalmente, consequentemente, essas enfermidades acabam surgindo, entre aspas, não surgem por acaso, elas surgem exatamente por esse nosso afastamento dessa proposta do amor. Para todo problema, todo conflito, toda questão, Jesus nos apresenta uma solução. Está aí no manual. É só a gente buscar. O manual de conduta, está exatamente para nós buscarmos. Eu sempre digo e repito, não adianta a gente passar pano, fingir que não existem os nossos conflitos, os nossos problemas. Tomar remédio uma encarnação inteira, se drogar uma encarnação inteira e achar que quando a gente desencarnar, vai tudo resolver num passe de mágica. O conflito que a gente tem hoje, quando a gente desencarna, a gente tem lá também. Se a gente não resolve aqui agora, a gente resolve lá. Se não resolve lá, a gente encarna de novo com a mesma predisposição a desenvolver tal questão.
que está mal resolvida, que tem que buscar essa harmonia, tem que buscar esse equilíbrio. Mas, pessoal, já vamos finalizando por aqui, porque isso dá para falar muito, 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 muito. Só para finalizar, o que eu queria lembrar, que é sempre bom, sempre importante a gente lembrar, que a proposta de Jesus está aí, vai quem quer, cabe a nós optarmos, fazermos o esforço, buscar esse aprendizado no amor, que é isso que Jesus veio nos ensinar, e naturalmente todas as nossas perturbações, desequilíbrios, enfermidades, doenças físicas, psíquicas, têm origem na nossa alma, no nosso eu, no nosso ser, o nosso espírito que somos nós, por acaso agora encarnados, já já desencarnados e voltamos de novo a encarnar. Porque que Jesus fala aqui num todo é muito simples. Jesus fala sempre de felicidade. Para resumir tudo isso, a proposta do Cristo vai nessa vertente, nessa direção. Para falar de amor é falar de felicidade, é falar do alívio das nossas dores, é falar de cura, falar de sofrimento. Como Jesus nos fala, eu quero finalizar aqui repetindo: vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pessoal, agradeço aqui essa breve exposição desse artigo científico e tomara que a gente passe a buscar o aprendizado no amor como Cristo nos ensinou. Muito obrigado pela participação. Agradecemos ao Nelson por sua apresentação.